Olá, investidores, muito boa tarde. Eu sou Danilo Zanini, estou iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, um dia com bastante volatilidade. O índice Bovespa teve uma movimentação direcional de queda bastante intensa e eu vou mostrar para vocês aí os ativos em que nós separamos para o próximo pregão, para a semana que vem, e também falar do resultado da nossa carteira nessa semana e o resultado das nossas operações. Então eu começo mostrando aqui para vocês a nossa carteira Arena, tá? A gente teve aqui o encerramento do papel hoje em Duratex. O Duratex a gente fez a redução parcial e a outra posição foi para o ponto de entrada, então a gente fechou aí com 3,43% em uma posição e a outra no 0 a 0. Hoje, BOVA11 teve uma movimentação de queda um pouco mais intensa, né? Também atingindo a nossa redução parcial. Entramos vendidos na segunda-feira, 57,85, está saindo mais de R$1 abaixo, está dando 2,3. E a Petrobras, depois de termos aí vendido ela a 17,70, ela chegou a 1 centavo do nosso stop a 14,29 e agora ela desenvolveu uma forte movimentação ao longo do pregão do dia de hoje e trabalha aí a nosso favor. Então a carteira, a gente está na casa de 0,8%. Quando eu saí da minha mesa, a Petrobras tinha caído um pouco mais, tá? Mas a carteira está entre 0,9% acumulado nesta semana e a gente tem uma rentabilidade aproximada de 12% no acumulado. Tivemos aqui um day trade em MRV. Hoje, pessoal, foi um dia bastante difícil para o day trade, pelo menos na minha interpretação e na minha estratégia, tá? MRV, a gente teve um stop loss acionado a R$ 11,60, 0,77 de stop loss, e tivemos aqui o ajuste de stop da posição de CPFE3. CPFE3, o nosso stop está agora em 23,59. Fizemos 4 operações aqui no mercado futuro, 4 loss na realidade, tá? 2 de índice futuro, ficamos aí com 220 pontos, e depois 2 day trades de in-loss também no dólar, em 4 pontos cada um, ficando com 8 pontos negativo ao longo do dia de hoje. Começo mostrando para vocês aqui o índice Bovespa. O índice Bovespa me desperta muita atenção a sinalização que nós estamos fazendo, que é o gráfico semanal, tá? Então, fazer uma leitura aqui no gráfico semanal do índice Bovespa, a gente tem aqui uma região de resistência em que o mercado veio tocar, né, fundos anteriores, uma referência de preços no cenário atual, e notem que temos aqui também uma linha de tendência de baixa que foi rompida e agora a gente abre espaço para uma sinalização de queda. O Ibov na semana está caindo 2,7% e a gente tem um ponto como referência o topo da segunda quinzena de abril, aqui na região dos 55 mil pontos. Então seria natural que, se o mercado perdesse a mínima dessa semana, ele passasse por um processo de queda. Veja o alvo lá na região de 55 mil pontos e posteriormente a gente poderia esperar que algum possível repique, alguma possível movimentação positiva. Então, não pensando nesse movimento de alta, tá? O que é mais importante a gente começar a perceber agora seria um possível processo de correção para o índice em busca da região dos 55 mil pontos. No diário, o índice Bovespa tem uma região de suporte bem importante aqui para ser testada, tá? Aqui a região dos 57.500 pontos, é uma antiga região de resistência, tá? E agora, recentemente, a gente tem como um teste de suporte. A perda da mínima desse pregão, a gente pode sinalizar o alvo lá em 55 mil pontos. Nós tivemos uma queda bastante intensa hoje, 3,63% de queda para o índice Bovespa, principalmente aí, o teste nuclear da Coreia do Norte e também sobre a possível elevação da taxa de juros no mercado norte-americano. Então o mercado reagindo bem negativamente aí ao longo desse pregão. Já o dólar futuro no gráfico semanal, nós temos aqui o dólar desenvolvendo uma movimentação direcional em alta, tá? Deixa eu só limpar meu gráfico. Uma movimentação direcional em alta, apesar de uma queda, de uma alta neutra, tá? 0,35 até o momento. O gráfico diário do dólar, a gente percebe que ontem a gente teve aqui uma movimentação de um martelo em cima de uma região de suporte, perdão. E o rompimento da mínima de hoje significaria uma movimentação positiva. Foi justamente o que o dólar fez, subindo aí de uma maneira um pouco mais intensa. O que nós podemos esperar é que o dólar venha buscar a região de 3,310 no curto prazo, que seria a região de R$ 3,31. Eu separei alguns ativos para a gente poder comentar para o próximo pregão. O primeiro deles é a Ambev. A Ambev no gráfico diário cai 1,4%. O
o ativo veio tocar aqui numa região de suporte, da maneira que está estruturado, abre espaço para tentar buscar aqui 19,50, caindo até 19,50, podemos avaliar uma possível entrada na operação, ver se ele vai ter algum possível repique ou se ele vai cair para testar o próximo nível de suporte. Então atenção aqui, 19,50 para uma queda de Petrobras. Bradesco, BBDC4, Bradesco também no gráfico semanal, notem que o ativo tentou romper aqui a região do topo histórico, não teve forças, me faz aqui um candle vendedor no semanal e no diário uma queda de 5% hoje. O próximo ponto de parada de Bradesco fica nessa região de suporte prévio, estabelecida aqui na casa de 27,70, 27,50, que nada mais é do que uma região importante de suporte. Fundo, então podemos ter uma sinalização de indefinição, enquanto o mercado tende a buscar os patamares aqui embaixo em Bradesco. Continuando aqui o nosso próximo papel, BB Seguridade. BB Seguridade no gráfico diário, ele fez um movimento que nós esperávamos, caiu e veio tocar numa região de suporte. Vamos avaliar como o ativo vai se comportar aqui na região dos R$30, formando algum candle comprador aqui, podemos avaliar alguma compra no papel, esperando a retomada do seu movimento direcional de alta. BRAP 4, no gráfico diário de BRAP 4, BRAP ela me perde uma região de suporte importante, notem que tivemos aqui alguns toques nesses patamares como resistência, recentemente como topo, e agora o mercado quer me perder essa estrutura aqui e tem espaço para uma movimentação direcional de queda. BVMF, também numa queda um pouco mais intensa, o mercado sinalizando aí uma queda e perder nessa região de suporte prévia. Então o próximo nível mais importante de BVMF ficaria aqui na casa de R$15,85. Então tem um espaço ainda para o papel continuar caindo em BVMF. CEMIG 4, CEMIG, a gente teve aqui ontem, no fechamento do mercado, dessa semana na realidade, nos fechamentos anteriores, o ativo me tocou aqui na resistência e me fez um candle de indefinição. Até mencionamos que ele poderia ter uma queda e buscar aqui o próximo nível de suporte na casa de R$ 8,70. Uma queda bastante expressiva em CEMIG ao longo do pregão, caindo mais de 7% nesse pregão. CSAN3, as ações da Cosan, a gente tem aqui uma movimentação de queda, tá? Então temos dois pontos de atenção, tanto pelo diário quanto pelo semanal. Pelo diário chegamos numa região de suporte, vamos avaliar aqui algum candlezinho comprador para tentar pensar numa compra e retomada de força compradora. Caso não tenhamos esse candle comprador, a gente põe um gráfico semanal e notem que há espaço para ele cair aqui até os patamares de R$ 35, que nada mais é do que uma antiga região de resistência. O ativo pode voltar aqui e testar como suporte e podemos avaliar uma compra nesses patamares. Duratex no gráfico semanal é um ativo que entrou na nossa carteira, chegou a subir bem, tá? Conseguimos surfar um movimento de alta e ainda temos um viés positivo. Tem espaço para buscar o teste desse nível de resistência na casa de R$10. Muita atenção para quem ainda segue posicionado no papel, se perder 8,50 a sinalização é negativa. Embraer foi um outro papel que conseguimos surfar bastante essa semana. Na semana passada tivemos um engolfo de alta, o ativo superou a máxima da última semana e hoje essa semana desenvolve uma movimentação positiva. O próximo ponto de parada de Embraer fica aqui na casa de R$ 16,85. FIBR3, Fibra. Eu gostaria de chamar muita atenção para a Fibra, para quem está comprado, tá? No gráfico diário temos um ombro, cabeça, ombro invertido, sim, nada mais é do que um padrão de reversão de movimento. E a gente pode ter aqui uma sinalização positiva. Entretanto, no gráfico semanal, o mercado tem espaço para caminhar mais um pouco para cima, porém eu só ficarei de olho aqui nos patamares, deixa eu só tirar um pouquinho esse zoom, nos patamares da região aqui de R$ 24,50. Por quê, Danilo? Porque temos aqui topo anterior e o ativo pode buscar o teste desses patamares e aqui nada mais é do que uma região de resistência, média de 21 períodos. Temos aqui a retração de 38,2% de FIBO e o mercado, se segurar aqui, fazer um candle vendedor, a gente pode esperar uma queda. Notem que temos 2, 4, essa é a quinta semana consecutiva em alta em Fibra. Gol 4, tá? Gol 4 pelo gráfico semanal sugere uma correção, podemos esperar uma queda do papel até a casa de 6,50, uma queda expressiva hoje.
caindo aqui na casa de 6,50, 6,40, podemos avaliar alguma operação de compra em Gol. Hipermarcas é um ativo que também testou um nível de resistência importante, tá? E caiu bem. A gente pode esperar que o ativo continue seu movimento direcional de queda até a casa dos R$26. Prosseguindo aqui, Itaúsa me fez aqui o que a gente comentou já há um bom tempo, esse estudo, e o ativo, querendo ou não, me fez um topo duplo, né? Ele veio tocar aqui num ponto, não teve força para continuar subindo, fez novamente aqui e agora ele perde esses patamares. A gente pode ter aqui uma interpretação de um pivôzinho de baixa, na qual o mercado cai, passa por um período de correção e agora sinaliza a continuidade do movimento de queda até a região de R$8. Prosseguindo, Itaú, tá? Itaú no gráfico semanal me faz um baita engolfo de baixa, tem uma sinalização que ele tende a buscar aqui os patamares de R$35. MRV, tá? MRV é um papel que nós comentamos bastante nos últimos pregões também, região importante de suporte, e me perdeu esse suporte aqui na casa de 11,95. O papel hoje cai 5,3% e a sinalização é de continuidade deste movimento até aqui a casa de 10,80 barra R$11. MRV, Nato 3, Natura, eu tenho aqui Natura, um nível de resistência aqui no gráfico semanal, perdão, tá? Sendo testada. Temos aqui o espaço para realizar esse teste. O rompimento desses R$34 sinaliza aqui uma movimentação positiva e passa aqui por um período configurando um mastro e uma bandeira. Prosseguindo, Natura, as ações da Petrobras. As ações da Petrobras, elas estão me fazendo aqui um candle vendedor, tá certo? Uma queda bastante expressiva aí, 4,64%. Se eu colocar o gráfico semanal, notem que Petrobras, ela testa uma região de resistência. Temos topos anteriores, temos a nossa média de 200 períodos dando um suporte e a perda da mínima de hoje sinaliza aí, dessa semana, perdão, sinaliza aí a continuidade do movimento direcional de queda em Petrobras. Rumo Logística. Para quem está posicionado em Rumo, bastante atenção. Pelo gráfico diário, a gente tem aqui o papel querendo perder uma região de suporte. Temos aqui também esse ponto aqui. Então, atenção, se perder 6,90, o cenário é de queda para o papel, tá certo? Prosseguindo aqui, mais dois papéis, Vale 5. O gráfico da Vale sinaliza que ele tem espaço para cair um pouco mais se perder 14,30, então muita atenção nas ações da Vale e vamos acompanhar como o ativo tende a se comportar. E para finalizar, as ações da Uzi Minas. A gente tem aqui no gráfico diário o teste de uma região de resistência, topo, e da maneira que está estruturado sinaliza aí uma movimentação lateral para o papel e ele poderia buscar aqui o teste da região de 3,40 barra R$3,50. Eu gostaria de agradecer a sua companhia em mais um fechamento do mercado e bastante atenção na próxima semana, tá? Então a gente tem que ficar de olho no radar no cenário internacional e também na segunda-feira sobre a cassação do Eduardo Cunha. Obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana e até segunda-feira.